Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo da contestação e nesse vídeo vamos falar sobre o princípio da impugnação especificada dos fatos. Não sai daí que eu volto já já. Galera, se vocês voltarem um pouquinho no nosso estudo sobre a contestação, vai ter um vídeo que eu disse para vocês que a contestação ela obedece a dois grandes princípios. O primeiro princípio é o princípio da eventualidade, que a gente já trabalhou, que é aquele princípio que determina que todas as matérias de defesa sejam concentradas na contestação. Portanto, em regra, o momento adequado para o réu apresentar todas as suas teses defensivas é na contestação. O réu não pode guardar carta na manga. E nesse vídeo agora, nós vamos trabalhar o segundo princípio, assim, fundamental da contestação, que é o princípio da impugnação especificada dos fatos. Esse princípio determina o seguinte: o réu, ele não pode, na contestação, simplesmente, de forma genérica, alegar que todos os argumentos, todos os fatos trazidos pelo autor na petição inicial são falsos. A regra é que não se admite a chamada contestação por negativa geral, em regra, tá? Então o réu, ele não pode, em contestação, vir e simplesmente dizer: olha, tudo que o autor disse é mentira. Não, isso não pode, isso não é contestação. O princípio da impugnação específica determina que o réu na contestação rebata todos os argumentos lançados pelo autor na petição inicial, um a um. Portanto, eu sempre digo nas aulas que a contestação ela tem que ser um espelho da petição inicial. Então, se na petição inicial o autor alegou 10 fatos, na contestação o réu vai ter que rebater esses 10 fatos. Ele não vai poder contestar simplesmente dizendo é tudo mentira. Não, isso não pode. Ele vai ter que, um por um, rebater os argumentos do autor. Esse é o princípio da impugnação especificada dos fatos. Tudo bem? Vamos agora para a nossa lousa para a gente anotar algumas outras informações. Muito bem, então o tema do nosso encontro é o princípio da impugnação especificada. Princípio da impugnação especificada dos fatos. Esse princípio, ele está previsto lá no artigo 341 do Código de Processo Civil. E ele é aquele princípio que diz, que o réu ele não pode se limitar a contestar o pedido ou os pedidos do autor de forma genérica, tudo bem? O réu ele tem o ônus, perceba, trata-se de um ônus do réu. O que é ônus? É uma obrigação que, se não for cumprida, vai gerar prejuízo para a parte. Então o réu ele tem o ônus de impugnar de forma especificada todas as alegações de fato contidas na petição inicial. Tudo bem? Bom, professor, e se houver a inobservância desse princípio? E aí? Vamos imaginar que o autor na petição inicial ele alegou 5 fatos. Só que o réu na contestação só rebateu 4. E aí eu pergunto, esse fato que não foi impugnado, o que acontece com ele? Resposta: haverá presunção relativa de
veracidade. Presunção relativa de veracidade. Aquele fato, ele vai ser presumido como verdadeiro. Tudo bem? Ele vai ser presumido como verdadeiro. Por isso que nós dizemos que a impugnação especificada dos fatos é um ônus. Porque se o réu não fizer, ele vai sofrer essa presunção de veracidade. O juiz vai presumir que aquilo que o autor disse na petição inicial é verdadeiro. Tudo bem? Claro, trata-se de uma presunção relativa, né? Portanto, admite prova em contrário. Tá? Mas só para vocês perceberem que o réu ele terá um grande prejuízo se ele não observar esse princípio. Agora, de qualquer maneira, nós já sabemos que a regra é a impugnação especificada. Professor, tem exceções? Resposta: tem. É o que nós vamos ver agora. Quais são as exceções a este princípio? Vamos mudar de tela. Primeira exceção. A primeira exceção é sobre os fatos que não admitem confissão. Então, se o réu ele deixar de impugnar um fato e esse fato não admitir confissão, não vai haver aquela presunção de veracidade. O réu ele não precisa rebater esse fato. Tudo bem? O que acontece é o seguinte: a gente não pode confundir a confissão com a falta de impugnação, tá? A gente vai estudar confissão lá na playlist de provas. Mas a confissão, ela é um ato comissivo, ou seja, a confissão, ela exige uma ação. E a falta de impugnação é um ato omissivo, porque o réu, ele não faz nada. Tudo bem? Então, se um determinado fato, ele não admite confissão, esse fato, ele não admite a presunção relativa de veracidade. Tudo bem? Porque senão, essa falta de impugnação especificada, ela seria uma maneira de você, por via transversa, admitir a confissão daquele fato. Tudo bem? Seria a mesma coisa. O réu chega e confessa. Ele praticou uma ação. Do ponto de vista prático, ele confessar ou ele deixar de impugnar, o efeito prático é praticamente o mesmo, né? É quase o mesmo. Então, para evitar que por via transversa fatos que não comportam confissão sejam presumidos verdadeiros, né, pela falta de impugnação especificada, é que existe essa exceção, ok? Professor, quais são os fatos que não admitem confissão? São aqueles fatos que dizem respeito, né, a direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis. Então, esses direitos indisponíveis, eles não admitem confissão e, por via de consequência, não precisam ser especificamente impugnados. Claro que esses direitos indisponíveis, né, a doutrina ela ainda diverge muito sobre quais seriam, né, esses direitos indisponíveis. O que existem são alguns exemplos. Então, o primeiro caso seria aquele caso de direitos referentes ao estado da pessoa, tá? Estado da pessoa. Então, você pode ter aí questões envolvendo capacidade, filiação, estado civil. Você tem direitos da personalidade, direitos da personalidade, são direitos indisponíveis, né? E você teria também aí o direito da fazenda pública, direito da fazenda pública, né? Desde que esse direito, né, ele diga respeito ao interesse público primário,
tá? Mas esses são alguns exemplos de direitos indisponíveis e que, por via de consequência, né, eles não admitem eles não admitem confissão e, por via de consequência, se eles não forem impugnados especificamente, né, eles não geram aquela presunção relativa de veracidade. Bom, a segunda exceção é quando eu tiver ausência de prova substancial. Ausência de prova substancial. Professor, como assim ausência de prova substancial? É simples. Olha só. Você se recorda que o Código Civil traz uma regra que quando nós vamos vender, por exemplo, um apartamento, e esse apartamento ele extrapola um determinado valor, o Código de Processo Civil exige escritura pública nessa venda? Tá lembrado dessa regra? Veja, o instrumento público, nesse caso, ele é da substância do ato. Eu não consigo, de nenhuma outra forma, provar aquele fato se eu não tiver o instrumento público. Então imagina, eu sempre utilizo o exemplo da compra e venda de um imóvel, né, de um apartamento, de uma casa, porque é mais fácil de visualizar. Então imagina que eu comprei um apartamento acima do determinado valor, né? Agora a gente não precisa discutir esse valor, mas só para você saber. Eu extrapolei esse valor, o código exige escritura pública, senão eu não consigo provar aquela compra e venda. Veja, se eu, autor, eu ingresso com uma ação e eu não junto essa escritura pública, essa cópia da escritura pública, eu não consigo provar aquele fato. E aí, o réu, nesse caso, ele não é obrigado a impugnar especificamente aquele fato. Porque como está faltando um documento essencial e não existe nenhuma outra razão através da qual eu consiga provar aquele fato, eu não preciso impugná-lo. Tudo bem? Então essa escritura pública aí ela é um maior exemplo que a gente utiliza. Se não há a juntada aos autos desse documento, então o réu não precisa se preocupar. Terceira exceção é a contradição com o conjunto, da defesa. Então observe, o réu ele tem que impugnar especificamente todos os fatos alegados pelo autor, tá? E aí o que acontece? Não se pode presumir que um fato é verdadeiro se ele estiver contrário, se ele for contrário ao conjunto da defesa. Então, se o autor alega, por exemplo, né, que o cachorro do réu pulou o muro, invadiu sua residência e causou um dano a ele, né, diante da alegação do réu de que ele sequer tem cachorro, veja, eu tenho aí, no caso, uma desnecessidade de impugnar os outros fatos. Eu não preciso impugnar os outros fatos. Porque se eu venho e digo, mas nem cachorro eu tenho. Nem cachorro eu tenho para pular o muro. Então, de forma indireta, todas as demais alegações estão impugnadas. Eu não preciso provar que o cachorro não quebrou a televisão, que o cachorro não arranhou o sofá. Não, porque se nem cachorro eu tenho, eu não preciso provar o restante. Indiretamente, já está tudo impugnado. Tudo bem? Então esse é um exemplo de
contradição com a defesa. Tudo bem? E aí, com isso, né, a gente termina as exceções e como último ponto, eu quero trabalhar a contestação por negativa geral. Contestação por negativa geral. Mas, professor, você não disse que a contestação por negativa geral é proibida? Sim, é verdade. Em regra, ela não é admitida. Só que você tem que ter cuidado com 3 sujeitos. Porque quando esses 3 sujeitos forem contestar, eles podem contestar por negativa geral. Então, são 3 sujeitos em que o ônus da impugnação especificada não se aplica. O primeiro, eu tenho o advogado dativo. Primeiro é o advogado dativo. O segundo é o curador especial. Curador especial. E o terceiro é o defensor público. Esses caras podem contestar por negativa geral. Por quê, professor? Porque essas pessoas têm um contato muito precário com a parte, né? Com a parte que eles defendem. Então, às vezes, eles ainda não tiveram, né? Pensa aí num advogado dativo que não teve sequer tempo de analisar o processo, né? Ele não teve contato com a parte, ele não tem aí conhecimento profundo daquilo que está sendo discutido. Então, o que acontece é que, nesses casos, só para evitar a revelia, né? Só para pelo menos ter aí uma contestação, permite-se a contestação por negativa geral. Então, esses sim podem vir em sede de contestação e dizer: é tudo mentira. É tudo mentira. Tudo bem? Tranquilo? Perceba também que todos eles atuam em juízo por conta de uma obrigação imposta pela lei. A parte, o réu, não contratou esses sujeitos, né? Você não contrata um defensor público, por exemplo, né? Então é a lei que determina que eles atuam. E aí, por via de consequência, é possível que eles não tenham informações suficientes sobre os fatos, sobre o caso, né? E aí, se eles tivessem que observar a impugnação especificada, isso geraria um prejuízo, né? Isso geraria aí um grande prejuízo. Tudo bem? Com isso, meus amigos, matamos mais esse vídeo sobre contestação. Estudamos aí o princípio da impugnação especificada dos fatos e as suas respectivas exceções. As exceções a esse princípio despencam em concurso público. Por isso que eu recomendo fortemente que você as estude. Qualquer dúvida, qualquer problema, manda para mim que eu te respondo. Tudo bem? Espero que tenham todos gostado e nos vemos aí no próximo vídeo.